Baria la iriri. Shiria cantaraba shiria la iriri la iriri. Shiria la bala baia la bala baria la bala baia la bairiri la iriri. Shiria la ba cantaraba shiria la bala bairiri la iriri. Ori canta la bairiri la baria la ba canta la baria la iriri la iriri. Shiria la bala bairiri canta la maria la masiriri. Shiria la bala baria la iriri. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de todos. Esperando, aguardando os irmãos a se conectarem conosco nessa live, para que possamos, nessa noite, buscar no coração de Deus um pedacinho do céu aqui na terra. Juntos, clamando pela graça de Deus, clamando pelo amor do Senhor em nossos corações. Só aguardando um pouquinho, os irmãos vão se conectando, os que já estão conosco já vão partilhando em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Que o Senhor possa nos aquecer essa noite com o seu amor, com a sua graça. Que o nosso coração seja avivado pelo poder do Espírito Santo nessa noite, Jesus. Nós clamamos a tua graça, a tua unção, o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos a tua unção, Senhor. Já vá tocando os corações, Senhor, que vão se conectando, que estão se conectando a essa live, Senhor. Já vai tocando os corações, avivando os corações, já derramando a tua graça na ousadia do teu Espírito Santo, Senhor. Já peço, Senhor, a tua graça sobre todos aqueles, Senhor Jesus, que estão se conectando a essa live, Senhor, que já estão acompanhando, aqueles que já estão sendo tocados, Senhor, que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo de amor, que o Senhor toque, Senhor, aqueles que ainda não entraram na live, Senhor Jesus. Que o Senhor já vá tocando, relembrando, Senhor Jesus. Que o Senhor já vá inspirando, direcionando. Eu peço ao meu anjo da guarda que se comunique com todos os anjos da guarda dos irmãos, para que se comuniquem ao coração desses irmãos, para que estejam junto conosco, Senhor. Para que eles possam ver neste momento o celular, a live, estejam conosco, Senhor Jesus. Eu já peço o teu Espírito Santo, já aguardando os irmãos, já peço a você que vá compartilhando para que a gente possa logo mais iniciar essa live. Meu coração já está pegando fogo. Estava aqui me preparando antes da live em oração. Essa live que era para ser 8h30, mas teve uns contratempos. Mas o Senhor já preparando no meu coração, já falando ao meu coração da graça que Ele vai derramar, da manifestação do seu poder, dos corações que serão tocados nessa noite. Creio na manifestação e no poder de Deus nessa noite, da sede do coração do Senhor pela tua alma, pelo teu coração. Então já prepara o teu coração para esse impacto de amor de Deus, para essa graça de Deus derramada pela manifestação e pelo poder de Deus essa noite sobre as nossas vidas. Já prepara o teu coração, meus irmãos. Já vai me ajudando a compartilhar. Logo mais já vamos iniciar com um momento de oração. Eduardo Marques, Marcos, sejam bem-vindos. Joselita, seja bem-vinda, Joselita. E já vá colocando aí as suas intenções, as suas orações, porque eu creio que cada pedido, cada intenção do teu coração essa noite será alcançada pela graça de Deus. Juntos somos mais fortes na oração. Juntos como igreja somos o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é formada pelo corpo e pela cabeça. Assim como nós temos um corpo e uma cabeça. Nós somos chamados de corpo místico da igreja, aonde a cabeça desse corpo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que possamos juntos evangelizar nessa noite, deixar a graça de Deus ser derramada, que possamos juntos ser avivados pelo poder do Espírito Santo, que Nossa Senhora interceda por nós já nesse início de live,
aonde o Senhor vai falar aos nossos corações com esse tema sobre eternidade, vida eterna. Como é necessário, como precisamos adentrar esse mistério da vida após a morte, da eternidade que nos espera, do céu que nos espera, da luta que travamos aqui na terra para conquistar o céu, que é nosso por direito. Então, que você possa preparar o teu coração nessa noite para essa partilha, para essa busca da graça do Senhor. Vá compartilhando aí, meus irmãos. Logo estarei iniciando com esse momento de oração, pedindo a graça do Senhor, pedindo a manifestação do Espírito Santo para que seja derramada em nossos corações nessa noite. Uma noite onde o Senhor quer falar aos nossos corações, onde o Senhor quer intimidade com nossos corações. Deus anseia pela nossa alma, Deus anseia pela intimidade com nossos corações. Deus, Ele é vivo, Ele é real, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o nosso Criador. Então Deus, Ele quer se comunicar conosco nessa noite. Deus quer se comunicar com nossos corações. Deus quer manifestar os seus prodígios e milagres, quer derramar a cura, quer derramar a graça sobre nossos corações. Então vá preparando o teu coração, só aguardando mais um momentinho que os irmãos vão se conectando conosco para que a gente possa partilhar um pouquinho essa noite. Noite de graça, de santificação, noite de esperança aos nossos corações, noite de restauração. O Senhor, essa noite, quer restaurar todo o nosso viver, quer nos dar força pelo Espírito Santo, quer nos libertar de todo o mal, quer curar as nossas feridas. Este é o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. Precisamos ver o céu pelo lado de dentro, meus irmãos, ter sede da graça do Senhor, deixar o Espírito Santo nos conduzir. Viver realmente o combate espiritual, combater o bom combate na graça, na santidade, no amor, na unção do Espírito Santo. É a força que vem do alto, é o Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós nessa noite. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo para vos dar força. Então já vá se preparando aí. Vamos começar já a nossa oração nessa noite, deixando o Espírito Santo já aquecer os nossos corações, incendiando já os nossos corações. É fogo do Espírito Santo, é fogo da graça de Deus nos nossos corações nessa noite. O homem precisa do derramamento do Espírito Santo. O homem precisa ser avivado constantemente pela graça do Espírito Santo. É o avivamento contínuo, é o avivamento que vem sobre nós para nos dar um novo fôlego espiritual, para nos dar força na batalha, meus irmãos. O Senhor disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Isso é uma verdade, o homem sem a graça de Deus não é nada. O homem necessita da graça de Deus para ser fortalecido, para estar de pé. O homem necessita do derramamento do Espírito Santo para viver a graça de Deus, para perseverar na graça de Deus, porque pelas nossas forças somos fracos, pelas nossas forças não conseguimos, mas o Senhor está sempre conosco, insistindo em nossos corações para nos dar força, insistindo em nossos corações para perseverar, para não desistir do céu, para não desistir da eternidade, da graça, do amor, do derramamento do Espírito Santo, da vida de oração constante. Então o Espírito Santo de Deus está sempre suscitando em nossos corações a luta, a perseverança. É a graça de Deus que é derramada sobre nós. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar em nome da Santíssima Trindade. Simone Aparecida, seja bem-vinda, Simone. Já vá colocando o teu coração aí diante do Senhor. Cada um de vocês que estão já acompanhando, você que está ouvindo essa live ou vai ouvir depois, essa palavra é profética, porque não importa há quanto tempo depois, o tempo depois que você vai escutar essa live, o Espírito Santo vai se manifestar com o mesmo poder, porque o Senhor não está preso a um vídeo, a tempo, não está preso a uma mídia social, a uma forma de comunicação. A graça de Deus se manifesta, se atualiza sobre os nossos corações. E eu profetizo que mesmo depois dessa live, muitos corações serão avivados pelo poder de Deus ao ouvirem
a orarem nessa live, porque é o Espírito Santo sedento, é os prodígios e milagres de Deus acontecendo sobre as nossas vidas. Precisamos nos abrir, deixar a graça de Deus acontecer, acreditar, meus irmãos, confiar em Deus, confiar, ter os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos, o nosso coração aberto para o sobrenatural de Deus, para as maravilhas do Senhor. Então compartilha essa live para que juntos possamos iniciar clamando o Espírito Santo de Deus, clamando a graça de Deus, pedindo a sabedoria do Espírito Santo. O homem necessita estar cheio do Espírito Santo para evangelizar, porque é o Espírito Santo que impulsiona o coração do homem, é o Espírito Santo que capacita o homem, é o Espírito Santo que converte o coração do homem, que transforma, que realiza prodígios e milagres, curas e libertação em nome de Jesus. Amém? Que você possa nessa noite então orar comigo. Vamos fazer o sinal da cruz neste momento para que juntos possamos já nos preparar para essa partilha do alto, para a graça de Deus, para a manifestação do Espírito Santo. Eu creio que Deus vai estar derramando e manifestando o seu poder aonde você está. O seu coração será alcançado pela graça de Deus. Como eu disse, o Senhor não se limita a essa live à distância, mas se manifesta com poder sobre nós. Então vamos orar juntos nessa noite. E vá compartilhando aí, meu irmão. Então vamos iniciar essa live nessa noite já pedindo o Espírito Santo para nos capacitar, pedindo a graça de Deus que já venha nos conduzir para que nada seja do nosso humano, nada seja inspiração somente humana, mas principalmente inspiração do céu, da graça de Deus. Que tenhamos nessa noite sede do sobrenatural da graça de Deus. Então vamos juntos iniciar essa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero já pedir, Senhor, nesse início de live, pelo derramamento do Teu Espírito Santo, pela Tua graça santificante sobre os nossos corações. Nós pedimos o derramamento do Teu Espírito Santo a avivar os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, com poder. Vem tocar os corações feridos. Vem tocar os corações, Senhor, necessitados da Tua graça. Vem manifestar o Teu poder essa noite sobre nós. Abre o céu sobre as nossas vidas, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, traz a Tua graça, traz a Tua paz, santifica os corações nessa noite, destrói todas as armadilhas de Satanás, tudo aquilo que Satanás tenha levantado essa noite contra nós, contra nossas vidas, contra o nosso ministério, contra as áreas de nossas vidas, que já caia por terra em nome de Jesus, que pelo poder do Espírito Santo já caia por terra toda e qualquer artimanha de Satanás. Tudo aquilo que Satanás levantou caia por terra em nome de Jesus, que nada atrapalhe essa noite de oração, de pregação, da partilha da palavra, Senhor, que nada atrapalhe a Tua manifestação de amor em nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa derramar a Tua graça, Senhor. Pedimos, ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos, derrama Teu Espírito Santo, preenche o vazio do nosso coração nessa noite, capacita-nos, Senhor, dai-nos da Tua unção, dai-nos da Tua graça, Senhor, manifesta o Teu poder sobre nós nessa noite, Jesus. Nós clamamos por Ti, nós clamamos a Tua graça, nós clamamos a Tua unção. Vem, Espírito Santo, eu peço o batismo de fogo, a unção a ser derramada sobre os corações, já vai preparando os corações, já vai capacitando, Senhor, já vai dando ânimo, um novo fôlego espiritual, que essa pregação seja impactante aos corações, que essa palavra, que essa partilha, que essa oração seja a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas. Pedimos por Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, derrama Teu Espírito Santo de amor, fica conosco, Senhor, fica conosco, faz morada em nossos corações, vem sobre nós, Jesus. Nós queremos a Tua graça, nós queremos o Teu amor, nós queremos a Tua unção
sobre as nossas vidas. Shiri alaba canta labaria labalairi alabairi alabairi. Shiri alaba labaria alaba canta labashandiri alabairi. Ore canta labashiri alabairi alabairi. Iri alaba labaria alabairi alabalairi alabairi. Ore canta labaria alabashiri alabashiri alabalabasuriam. Manifesta o teu poder, Senhor. Alcança os nossos corações nessa noite. Precisamos de ti, Senhor. Capacita-nos, derrama sobre nós os dons, os carismas do Teu Espírito Santo. Eu peço uma unção redobrada sobre mim, para que eu possa partilhar, junto com os irmãos, buscar a Tua graça, buscar o Teu coração, Senhor, nessa noite, nos abrasar do Teu fogo, da Tua unção, da Tua graça, Senhor. Ressuscita em nós a fé, ressuscita em nós a esperança, Senhor, um novo fôlego espiritual, para que possamos combater o bom combate, para que possamos buscar pela unção e pela manifestação do Teu amor, Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E já consagrando esse início de live a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Meus irmãos, que maravilha podemos estar nessa noite, buscando pela graça de Deus, pelo amor, pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite os nossos corações sejam avivados pela graça de Deus. Que os nossos corações sejam alcançados nessa noite. Que o teu coração seja tocado pela manifestação e pelo poder do Espírito Santo. Só estou dando uma ajustada aqui, porque tem uma mensagem que está aparecendo. Glória a Deus. Então, que maravilha, meus irmãos. Essa noite vamos vivenciar a graça de Deus, a manifestação e o poder do Senhor em nossos corações. Essa noite, creio que o teu coração será alcançado pela graça e pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Então vamos partilhar essa noite sobre vida eterna. Vida eterna. A eternidade é o que nos espera. A eternidade é a grande herança que temos de Deus. É a herança que foi reservada para nós. Todos nós que somos cristãos, todos nós que fazemos parte do povo de Deus, somos chamados a herdar o céu, porque o povo de Deus se inicia através do sacramento, através do batismo, através da graça de Deus. Então o povo de Deus, ele é escolhido, ele é chamado a vir para os braços do Senhor, porque o batismo nos traz da vida pagã, da situação de criatura para filho de Deus. Quando somos batizados, passamos a ser filhos amados de Deus. E o pecado, ele é apagado em nós. O pecado original. Então, o que acontece? Passamos para a graça de Deus. Não que somos santos. Lógico que Deus quer que todos nós sejamos santos. Mateus 5,48, né? O Senhor nos chama à perfeição. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro 1,6 fala, sede santo como eu sou santo. Então Deus quer a santidade do homem, para que o homem alcance a eternidade junto de Deus. O homem fazendo parte do povo de Deus e no céu tendo Deus como seu Senhor. Então o Senhor nos chama a uma vida de santidade. O Senhor nos chama a trilhar um caminho de graça, um caminho de luta pela sua graça. A eternidade para o homem é o seu maior bem. Dizia o Papa Bento XVI que o maior bem que temos nessa terra é a vida eterna. É trilhar um caminho de graça para alcançar o céu. O maior bem que temos é a eternidade. Nós trilhamos na terra um caminho de graça para estar na eternidade com Deus. Eternidade. Vida eterna.
E como se dá isso, meus irmãos? Como que se dá a eternidade do homem para com Deus? Vamos entender, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, vamos entender sobre a realidade do homem que é salvo por Deus, o homem que é chamado a uma vida nova, a conversão, a deixar a sua vida velha e começar uma vida nova com Deus, para trilhar um caminho de graça, se santificar, agradar o coração de Deus e estar com Deus por toda a eternidade. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você já estudou, já ouviu muito sobre esse tema, sobre a realidade da vida após a morte. Céu, inferno e purgatório. Para chegar ao céu, há um processo na terra e, se houver a necessidade, passaremos pelo purgatório, falaremos disso. Ou aqueles que negam ao Senhor passarão a eternidade no inferno. Então, olha como isso é forte, precisamos entender. Minha tia Ivete, seja bem-vinda. Vá compartilhando aí, meus irmãos, vocês que já estão acompanhando. Então, vamos entender sobre a vida eterna. Vamos entender a realidade do novíssimos, como é chamado a vida após a morte, o céu, o inferno, o purgatório. O que nos espera, meus irmãos? Para que temos lutado? São Paulo ele vai dizer o seguinte: se é só para essa vida que vivemos, somos os mais dignos de lástima, de pena. Se é só para essa vida que sofremos, então coitado de nós. Todo o nosso sacrifício, todo o nosso sofrimento é em vão. Mas não, São Paulo sabia muito bem que não é só para essa vida que estamos lutando. Estamos lutando para um bem maior, para a eternidade, junto com Deus. Seja bem-vinda, Cleusa. Então, pega comigo a sua palavra, a sua Bíblia, a sua arma e pega comigo aí em João capítulo 17, versículo 1 seguintes. Pega comigo aí. Capítulo 17 de João. Evangelho de São João, no capítulo 17. Vamos entender, mergulhar na palavra, buscar o discernimento. Vamos entender sobre essa realidade do céu, do inferno, do purgatório, na tradição da igreja, o que os santos falavam sobre isso, o que a igreja nos ensina a respeito da salvação. O que a igreja nos ensina a respeito do homem que vive para com Deus e trilha um caminho de graça. O que a igreja nos ensina daquela pessoa que morre no pecado. O que Deus nos ensina a respeito do homem na terra, do caminho que ele trilha, tanto de graça como desgraça, de ódio, de orgulho, de inveja. Então vamos entender, até mesmo polêmico, que eu vi muitos grupos aí no Facebook falando sobre o tal do Lázaro. Devemos orar, não devemos orar por ele, a alma dele foi para o céu, para o inferno. Vamos entender o que a igreja nos ensina a respeito disso. Será que foi para o céu, para o inferno? João Paulo, ele fez a maldade, cometeu crimes. Realmente, é terrível o que ele cometeu, mas o que a igreja nos ensina a respeito disso? Foi para o inferno? Vamos entender sobre isso. Então, primeiramente, vamos passo a passo para a gente entender essa realidade após a morte. A realidade do céu, do inferno, do purgatório. Não estarei me aprofundando, mas estarei partilhando um conhecimento, o que a igreja nos ensina sobre isso. Porque muitas pessoas me perguntaram sobre essas coisas e fizeram alguns questionamentos, perguntando disso, daquilo. Então eu falei, vou aproveitar essa live para responder através dessa partilha, dessa pregação, que é um conhecimento para nós, que é um conhecimento que muitas vezes você procura, talvez não ache uma resposta, e é interessante a gente entender essa realidade do céu, do inferno, do purgatório, a realidade dos anjos, dos demônios. Como um irmão me perguntou uma vez assim, mas Satanás, os anjos que estão no céu, que ficaram com Deus, podem se rebelar contra Deus novamente? Porque no início diz que Lúcifer foi contra Deus, se rebelou contra Deus e houve a rebelião, a batalha no céu.
e eles foram expulsos do céu para a terra. E será que os anjos estão hoje no céu? Você já se perguntou isso? Os anjos que estão no céu podem se rebelar hoje contra Deus? Vamos entender isso também. Então, já deixando você aí curioso para entender. Como é bom, né? A gente mergulhar na doutrina, na tradição, entender essa realidade, entender um pouco mais da nossa história de vida, da realidade que vivemos, da luta, do combate espiritual, do que nos espera, da luta que travamos pelo reino celeste, para estar com Deus, para agradar o coração de Deus, a luta que travamos contra os demônios que estão nessa terra, porque muitas pessoas perguntam, por que, João Paulo, que se Deus existe, por que o mundo está dessa forma? A resposta está sempre na ponta da minha língua, que a gente vai partilhar sobre isso também. Então, olha só. Então, vamos lá. Muitas pessoas já pedindo oração. A Cleusa, peço oração pela minha família, para mim e pelos padres e toda a igreja e moradores de rua que estão sofrendo muito nesse frio, né? Oremos por todos, pela sua família, Cleusa, pela tua vida, pelo padre, por todos aqueles que estão necessitados da graça de Deus no frio, passando fome, passando frio. Pedimos por eles também nessa live. Então, pega comigo aí João capítulo 17. João capítulo 17. Vamos entender aqui o que Jesus está dizendo através do apóstolo João. Versículo 1. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse-lhe: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E para que, pelo poder que lhe conferistes sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheça a ti. Olha que tremendo isso. A vida eterna consiste em que conheça a ti, um só Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti. Conceda-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Então, olha que tremendo essa palavra. João capítulo 17. Jesus, ele ora por ele. Jesus ora pelos apóstolos, por aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor confiou a ele para salvar. Jesus ora pela humanidade. Jesus ora por todos aqueles que foram confiados a ele. Jesus ora por muitos, né? A igreja nos ensina a oração por muitos, não por todos, porque os demônios já estão julgados e condenados, não precisam de oração. Mas as almas que estão nessa terra precisam de oração, que é a chamada igreja militante. Precisam da graça e da santificação de Deus. Precisam conhecer a Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para Deus, para Deus. O homem foi criado para viver com Deus, para ser habitado pela graça de Deus. O coração do homem tem um espaço reservado para a graça de Deus. Nada preenche o coração do homem a não ser a graça de Deus. Nada, o mundo pode dar euforia, pode dar tudo, que não preenche o coração do homem. O coração do homem estará sempre vazio se ele buscar o seu orgulho, se ele buscar os prazeres, seus desejos. O homem estará sempre vazio da graça de Deus. Sempre, porque o que preenche a alma, o coração do homem, é o amor de Deus. Somente o amor de Deus pode dar a verdadeira felicidade ao coração do homem. Verdadeira felicidade. Não estou falando de euforias, alegrias passageiras. Estou falando de felicidade da alma, do coração. É aquele que conhece a Deus, aquele que tem intimidade com o coração de Deus. Ele tem a experiência do amor de Deus, da graça de Deus, da santificação.
a santidade. E a santidade se dá por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. As virtudes do homem e da mulher santa que luta pela santidade se dá por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante para nós meditar sobre essas realidades de fé, meditar sobre a graça de Deus, a necessidade que tem o coração do homem. Não adianta querer buscar a felicidade sem Deus. Isso é impossível ao homem encontrar a felicidade, porque Jesus morreu na cruz exatamente para salvar o homem da tristeza, do ódio, para salvar o homem do pecado, para santificar o coração do homem. Então o homem é chamado a viver essa experiência com Deus. O homem é chamado a saciar a sua sede de graça diante de Deus, do coração enxagado de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o impacto de amor. Isso é uma vida de conversão, meu irmão, minha irmã. É a graça de Deus que alcança o coração do homem e transforma, dá motivo para ela. Impulsa esse homem, essa mulher a viver a graça do Senhor. É um desejo da alma, é uma sede da alma. É o coração que vivencia o amor de Deus, que tem sede das coisas do alto, que leva o homem e a mulher a buscar as coisas do alto, como diz em Colossenses capítulo 3, que leva o homem e a mulher a vivenciar a graça de Deus. Por isso que a oração é a elevação da alma a Deus. O homem é chamado a viver essa experiência de intimidade com Deus. Os santos da igreja viveram essa intimidade, o sobrenatural da graça de Deus, viveram a experiência de amor de Deus, de transformação, da cura, da libertação. Como uma alma vai ser liberta se ela busca trilhar um caminho de desgraça, de ódio, de vingança? Se o coração do homem foi reservado para estar cheio da graça de Deus, como que o homem vai ser feliz, vai ter a verdadeira felicidade no pecado, no ódio, na vingança, na morte, na tristeza? Como que o homem pode levar a graça de Deus se não tem a graça de Deus? Por isso é preciso estar cheio do Espírito Santo, porque um coração curado, ele cura. Um coração ferido, ele fere. Se a pessoa é cheia de ódio, de vingança, ela só vai levar maldade. Mas se o coração dela é cheio do amor de Deus, ela só leva a graça de Deus. Santo Agostinho dizia: para que nos é dado a graça de Deus? Para fazer o bem e evitar o mal. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa dá bons frutos, se reconhece a árvore pelos frutos que ela está dando. Então, se o seu coração é cheio da graça, e vale a pena sofrer, ser humilhado, ser perseguido, combater o bom combate, vale a pena para estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Então é interessante que Jesus já fala orando ao Pai, pedindo por ele, pedindo pelos apóstolos, pedindo por toda a igreja que necessita da tua graça. A igreja, ela foi fundada como meio de salvação para a humanidade. Por que Jesus fundou a sua igreja? Para que a humanidade pudesse entrar por essa porta para chegar ao céu, ao coração de Deus. Quando se fala céu, estamos falando de Deus. Quando falamos de Deus, estamos falando do céu. Porque estar no céu é estar com Deus por toda a eternidade. Então, é graça que nos santifica, que nos fortalece. Então, qual é a realidade do homem em relação à eternidade? O que o homem precisa para ser salvo? Lógico, a palavra já nos é bem clara. Os 10 mandamentos de Deus, já apresentado por Moisés, já nos mostra o que devemos fazer, como o homem deve levar a sua vida regrada, porque se liga na terra, se liga no céu. E o mundo espiritual está ligado a essa realidade. Então, quando vivemos uma vida de santidade, de penitência, de oração, isso se liga no mundo espiritual. E a graça de Deus é derramada sobre nós. Nos tornamos homens e mulheres de virtudes, de humildade, de santidade, de perseverança. É a justiça do Senhor, é a graça de Deus que se manifesta no coração do homem. Então, o homem trilhando um caminho de graça, ele vai recebendo sobre a sua alma, sobre o seu coração, as alegrias, a felicidade. Ele vai tendo a esperança do céu. Porque
é muito importante isso. A pessoa que trilha um caminho de ódio, de raiva, de vingança, ela está se preenchendo daquilo que é morte. Ela está atraindo sobre a sua vida doenças, enfermidades, porque muitas enfermidades se dão pelo ódio, pela vingança, pela falta de perdão. Então o homem é chamado sempre a estar vivendo uma vida de perdão. É difícil muitas vezes perdoar uma mágoa, uma situação que foi feita contra nós, um amigo, alguém da família, uma situação de abuso, uma situação de morte. Quantas situações nos levam ao desespero, ao ódio, à raiva? Mas é necessário o perdão, meus irmãos. É necessário porque quando você busca a maldade, o ódio, a vingança, a morte, quando você busca a maldade, você abre uma porta para Satanás, para que ele use da sua vida e destrua a sua vida, porque tudo isso vem de Satanás. Mas quando você busca o amor e a graça, a santificação, a vida de oração, você abre uma porta do seu coração para Deus. Então, a maldade é uma porta aberta para Satanás do seu coração. E a graça, o amor, é uma porta aberta para a graça e a santificação de Deus. Então, para quem você tem aberto o seu coração? Precisamos meditar muito sobre isso para poder entender, porque a igreja, ela trilha um caminho de luta. Por isso que a igreja, nós, eu e você, somos chamados de igreja militante. Igreja que está militando, que está batalhando aqui na terra contra o mal, contra Satanás, contra os demônios, contra a maldade humana, contra tudo que é ruim. Então, estamos trilhando um caminho de graça. Estamos buscando melhorar a cada dia diante de Deus, buscando ser bons cristãos. Uma vez a graça de Deus chegou no nosso coração, o Senhor nos chamou à conversão. Cacau, seja bem-vinda, Cacau. Dulcineia, seja bem-vinda. Já vá compartilhando também. Então, essa live é de conhecimento, é de partilha da graça de Deus. É importante isso. Então, somos chamados de igreja militante. Igreja que está batalhando para um dia ser igreja que estará no céu com Deus. Deus no céu, que aí é a igreja triunfante. De militante passaremos para a igreja triunfante, que é a igreja daqueles que foram salvos, aqueles que viveram a vida de luta aqui na terra e hoje estão com Deus no céu, que são santos da nossa igreja, reconhecidos e não reconhecidos, porque há muitas pessoas que deram as suas vidas por Jesus, foram mártires, morreram na santidade, ou não foram mártires, mas tiveram uma vida de santidade, de oração, que morreram na graça de Deus, estão com Deus no céu. E tem a igreja que é a padecente, é aquela igreja que está sofrendo no purgatório, que é a igreja padecente, aqueles que morreram na graça de Deus e foram para o purgatório. Então, a igreja, ela tem essas três realidades: igreja militante, que é da terra, que somos nós, igreja triunfante, que é do céu, e igreja padecente. Como que essas três realidades se ligam? Primeiro veio a igreja militante, depois a padecente, depois a triunfante. Por quê? Nós aqui na terra estamos batalhando para chegar ao céu. Mas o que acontece com o homem depois que ele morre? A palavra de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que após a morte vem o julgamento. Então, vem o julgamento do homem. O homem tem que prestar conta com Deus do que ele viveu aqui na terra. Ele vai ver a sua balança das coisas boas, das coisas ruins. Lógico, aquele que vai para o céu é que morreu lutando pela graça de Deus. Por quê? Isso é muito importante para nós. Falando primeiramente da igreja militante. Nós lutamos para agradar o coração do Senhor, para estar com Deus no céu. Lutamos por uma vida de santidade, porque somente buscando uma vida de oração, viveremos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Somente batalhando na vida de oração, na penitência, na Santa Missa, no nosso rosário, na leitura da palavra, estamos
se aproximando de Deus e deixando que as coisas do mundo, deixando o pecado, deixando os nossos desejos. São Tomás de Aquino, ele diz uma frase muito interessante, que neste mundo estamos entre os bens espirituais e temporais. Quanto mais você se aproxima de um, mais você se afasta do outro. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do mundo de Satanás. Então, quanto mais você busca uma vida de oração, você vai deixando para trás os seus apegos, os seus desejos. Quanto mais você busca uma vida de jejum, que é a mortificação, né? É a oração do corpo, é a mortificação dos seus desejos, dos seus impulsos, você se aproxima de Deus e consegue vencer os seus desejos. Então, por isso que a igreja orienta muito a vida de jejum, a vida de penitência. Tem a quaresma, que a igreja vive no mundo todo, que é um tempo de penitência, de oração, de jejum. Então, a igreja está sempre nos chamando. E Nossa Senhora, nas suas aparições, ela pedia a penitência dos pecadores, que a igreja entrasse em oração, entrasse em penitência, para que a vontade de Deus acontecesse sobre o mundo. Então, olha a importância desse preparo. Olha a importância do perdão na vida do homem. Olha a importância da busca dos sacramentos. Quanto tempo você não se confessa? A confissão é o que lava a alma. É que leva o homem a reconciliar com Deus. É o sacramento da penitência. Sacramento da confissão. O homem tem a necessidade de estar sempre lavando a sua alma, se purificando dos seus pecados, para poder estar próximo de Deus. Como que você vai lutar? Pensa que você está num campo de batalha e você leva um tiro no braço, leva um tiro na perna e você começa a se arrastar. Para você suportar e vencer essa batalha, você precisa se recuperar, precisa de ajuda. E a confissão é a ajuda da alma, daquele que está batalhando, porque quando você vai na confissão, você é lavado pelo sangue de Jesus. O sacerdote que tem a mão ungida, que é abençoado ali, ó, ele que teve o sacramento da ordem, ele abençoa, ele perdoa os pecados em nome de Jesus. Então Deus usa a mão do sacerdote ali para te perdoar de todos os pecados. Então é graça sobre graça sendo derramada. Você sai prontinho para o céu ali, ó, depois da sua confissão, porque você é lavado pelo sangue de Jesus. Então acontece a liberdade do Espírito Santo para com o homem. Quanto mais nos purificamos, quanto mais nos santificamos, mais agradamos o coração do Senhor, mais o Senhor tem liberdade de agir em nossas vidas e se aproximar de nós. Santa Catarina de Sena, ela dizia que um só pecado diante de Deus é horrível, é monstruoso no coração do homem, na vida do homem. Então, é Deus chamando o homem à santidade. E ela dizia também, Santa Catarina de Sena, dizia o seguinte, que homem algum pode fazer o homem pecar, demônio algum pode fazer o homem pecar, ele peca por livre e espontânea vontade. O homem tem a liberdade de dizer sim ou não. Nem Satanás pode obrigar o homem a pecar, nem se ele estiver possuído pelo demônio, porque o demônio não controla a consciência da pessoa. Então a pessoa não peca por força do demônio. Lógico, o demônio tem a sua artimanha de convencer a pessoa a pecar, a mostrar que aquilo é prazeroso, vale a pena, que é gostoso. Então o demônio seduz, é o sedutor, né? Assim como fez com Adão e Eva. Então o demônio ele sabe seduzir. Então precisamos da graça de Deus para resistir às tentações, resistir ao pecado. O tanto que Santo Afonso vai dizer que se Adão e Eva tivessem orado no paraíso, eles não teriam caído em tentação. Por isso ele mostra a importância da oração de estar ligado ao coração de Deus. Então, olha que interessante. Então, vamos para a igreja triunfante. Ou melhor, igreja padecente. Falamos da igreja militante, agora vamos para a igreja padecente. São aqueles que estão no purgatório. A igreja tem essa verdade de fé. É verdade de fé.
Então é incontestável. É diferente, meu irmão. A teologia, ela tem vários pontos que pode ser contestado, pode ser discutido. Pode ser discutido a teologia. Há diversos teólogos que pensam diferente um do outro. Isso acontece. Olha um exemplo para você. Há muitos teólogos que dizem que a pessoa só recebe o seu anjo da guarda depois que ela é batizada. Muitos teólogos dizem isso. Será que pode? Não pode? Será que é no batismo ou é quando a pessoa nasce? É discutível. Mas São Tomás de Aquino, ele diz que a pessoa recebe o anjo da guarda quando ela nasce. Olha que interessante. Então a gente fica com São Tomás, que é um dos maiores santos da Igreja Católica, né? Então, olha que maravilha. Então, a teologia ela é discutível. Diferente dos dogmas de fé, das verdades de fé. Assunção de Nossa Senhora, Eucaristia, Jesus está na Eucaristia, Jesus é a Eucaristia. Então, são dogmas que a Igreja falou assim, esta é uma verdade de fé que não pode ser contestada. É uma verdade de fé. É uma verdade de fé. E quem vai contra as verdades de fé, o que acontece? É chamado de herege. A heresia é alguém que prega contra a verdade de fé. Como vamos lembrar dos albigenses, que pregavam, os albigenses era do tempo de São Domingos Gusmão, que pregava contra o rosário. Era São Domingos Gusmão. Pregavam contra o rosário. Então, era uma forma de heresia. São os hereges da época, né? Então, quando a pessoa ela vai contra uma verdade de fé, que isso tem muito dentro da igreja, entendeu? Não só pregadores, mas muitos padres foram exortados e até excomungados, como Martinho Lutero mesmo, que foi contra muitas verdades da igreja, né? Que fez 95 teses contra a Igreja Católica e foi contra a Igreja Católica. Ele foi excomungado, né? Então, o que acontece? A pessoa é chamada de heresia, que é diferente também, né, de apostasia, porque uma pessoa que é apóstata é uma pessoa que foi contra muitas coisas da igreja. O apóstata, ele teve fé e ele abandonou a sua fé para viver uma outra realidade de fé. Então ele é chamado de apóstata. É apostasia, né, dentro da igreja. Muitos que se dizem, eu sou católico, eu vivo a fé, mas estão contra as verdades de fé. Então é muito importante. Então, passando de igreja militante, passamos para a igreja padecente. Igreja militante somos nós aqui na Terra. Igreja padecente, tudo isso para chegar na eternidade, hein? Na vida eterna. Vamos entender. Então, igreja padecente é aqueles que estão no purgatório, que estão sofrendo no purgatório. João Paulo, quem é que vai para o purgatório? É quem morreu em pecado? A igreja diz, o catecismo da igreja, até passa a mão na cabeça aqui, a igreja ensina que um pecado mortal é o bastante para levar uma alma para o inferno. Por isso a necessidade da confissão. Por isso a necessidade do arrependimento, de estar lutando. Porque quem é santo? Santo é aquele que nunca peca? Não. Santo é aquele que luta contra o pecado, que está sempre lutando pela sua santidade, sempre buscando a misericórdia de Deus. É aí que a misericórdia de Deus briga com a justiça de Deus. É uma forma de dizer, Deus é misericordioso e Nossa Senhora intervém por essas almas. Ela intercede, né, pelas almas dos pecadores, pela conversão dos pecadores. Então, quem está no purgatório é quem morreu em santidade. Mas o que acontece? O que leva uma alma para o purgatório? É uma pessoa que viveu a sua vida no mundo, no pecado, e se converteu. Ela se converteu. Mas o que aconteceu? Ela tinha muitos pecados.
ela tinha cometido muitos pecados, então ela tem que ser purificada dos seus pecados. Então o que acontece? Ela passa pelo purgatório para ser purificado dessas situações de pecados da sua vida passada, das manchas, das marcas do pecado que ficaram nela. Ela é purificada para estar diante de Deus, que é a igreja triunfante. Então, olha que interessante, o purgatório só tem uma porta, que dá direto para o céu. Quem vai para o purgatório já está salvo. Oh, glória, hein? Quem vai para o purgatório já está salvo, porque só tem uma porta que dá direto para o céu. Então, quem passar por purgatório é que está sendo purificado. E olha que interessante, como que acontece então para que passemos pouco tempo no purgatório? Porque tem isso também, meus irmãos, o tempo que tem gente que pela sua vida de pecado vai passar até a segunda vinda de Jesus no purgatório, sendo purificado. Tem gente que deve estar saindo agora, daqui a 10 anos. Dizia uma santa da igreja que a cada pecado mortal cometido são 7 anos no purgatório. Cada pecado mortal cometido são 7 anos no purgatório. Lógico, a pessoa que vai para o purgatório, nos ensina a Santa Igreja, é as pessoas que morrem na graça de Deus. Quem morre numa vida de pecado e não se arrepende, detalhe, não se arrepende, vai para o inferno. Mas a igreja está condenando? Não, a igreja está ensinando a verdade sobre a realidade do inferno. Que se você não se converter, se você não se arrepender, não tem lugar no céu. Porque se você trilhou um caminho de pecado a vida toda e não se arrepender, você se preparou para onde? Para o inferno. Por isso que é terrível o ódio, a vingança, alimentar situações no seu coração, porque você se prepara para a realidade que você vai viver eternamente. Você está trilhando um caminho de eternidade, de graça, de amor, de conversão, de santidade no céu, de pecado, de ódio, de vingança, de roubo, de matança no inferno. Você se preparou para aquela realidade eterna. Então precisamos tomar muito cuidado com isso e viver realmente na graça do Senhor. Não brincar com as coisas de Deus. Não brincar. Então o purgatório é um tempo de purificação. E como que é feito esse tempo de purificação? Como que eu faço para passar menos tempo no purgatório? É vivendo uma vida de penitência. O que abrevia o seu tempo no purgatório é a sua santidade aqui na terra. Quanto mais você ser santo, quanto mais você viver uma vida de graça, de santidade, menos tempo você estará no purgatório. Então a sua vida de jejum, de penitência, de oração, de renúncia, de santidade vai te levar a viver pouco tempo no purgatório. Ou se você morrer como um mártir na santidade, você vai para o céu direto. Então, olha que interessante isso. Então, o que abrevia o nosso tempo no purgatório é uma vida de santidade. E é importante, até com um homem chegou na missa do Padre Pio e falou: Padre Pio, reza pelo meu pai nessa Santa Missa. O Padre Pio colocou a oração e rezou por aquela alma. Rezou. E no final da missa, o Padre Pio, que tinha o dom de clarividência, né? Ele sabia se uma alma estava no céu, no inferno, se a pessoa estava viva, estava morta, a pessoa foi para uma guerra, sabia se ela morreu ou não. Ele tinha o dom de revelação, de clarividência. E o Padre Pio chegou no final da missa para o homem e falou assim, pro rapaz, falou assim, o seu pai hoje saiu do purgatório. Aí o homem falou assim, como assim, Padre Pio? Se assustou. Como assim saiu do purgatório? Ele morreu há 50 anos atrás. O Padre Pio falou assim, tudo se paga diante de Deus. Então, assim, por que aquele homem saiu aquele dia naquela missa? Porque o Padre Pio é um homem de santidade, era um homem santo. Então, a celebração da Santa Missa já é o sacrifício de Jesus pelaquela alma. Por isso é importante a missa de 7º dia. Até podemos falar sobre isso. Por isso que é importante orar pelas pessoas, para que a alma delas possam ser purificadas. Eu sempre rezo pelas almas do purgatório, principalmente a que está mais sofrendo no purgatório, porque eles saem do purgatório, vão subindo, né? É tipo, vamos colocar, é como se fosse, vamos
podemos colocar assim, é como se fossem lugares no purgatório, ó, lugares que as pessoas estão lá vivendo uma vida devido aos seus pecados, estão lá no último lugar. É como se fosse uma escada subindo. E é lugares. Então elas vão subindo de estágios até se purificar até chegar no céu. Então tem pessoas que estão no último estágio devido à sua vida de pecado. Estão no último estágio sendo purificados, precisando da nossa oração, porque as almas do purgatório só podem receber nossas orações. Só podem receber nossas orações. Então são as almas do purgatório, elas precisam da oração, da nossa oração na Santa Missa, da nossa oração particular, precisam da nossa oração para saírem do purgatório, para irem para o céu. Um dia que eu e você estaremos lá, se não formos para o céu direto, eita glória, e precisaremos da oração da igreja militante, daqueles que estão vivos. Então é muito importante para nós entender a realidade do sofrimento. Por que devemos glorificar a Deus no nosso sofrimento, na nossa dor? Porque estamos sendo purificados dos nossos pecados. Estamos abreviando o nosso tempo no purgatório. Então valoriza a sua dor e o seu sofrimento. Valoriza tudo que você passa pelo nome de Jesus. Porque quando você sofre por Jesus, você é santificado, é agraciado para chegar diante de Deus, para poder ser salvo pelo Senhor. Então você vai santificando a cada sacrifício, a cada penitência, e passará menos tempo no purgatório. Um homem, olha o que aconteceu. Ele viveu uma vida de oração, ia para a Santa Missa, ia para grupo de oração, tinha a sua vida, é verídica essa história, e esse fato, e ele foi viver uma vida de oração, de santidade. Mas ele não era tão intenso na sua vida de oração, de santidade. Era mais ou menos. Então o que aconteceu? Ele veio a falecer. No dia do sepultamento dele, esse homem, no meio do velório, volta à vida. Ele levanta do caixão. Imagina a família, os amigos, a esposa, aquele homem levantando do caixão. Tem gente correndo até agora, imagina a situação. E aí o homem levanta apavorado do caixão, dizendo que Deus deu uma chance para ele viver uma vida de santidade, para que a alma dele seja salva. Mas olha que interessante, aquele homem não foi condenado ao inferno, porque ele já tinha uma vida de oração, de santidade. Ele era um homem convertido, lutava pela santidade dele. Aquele homem foi para o purgatório. E lá no purgatório, ele falou assim: vocês não sabem como é terrível o purgatório, como tem fogo de purificação, como é sofrido o purgatório. Você acha que o purgatório é tranquilo? Você está em paz? Não, o purgatório é purificação. E muitas vezes tem fogo que queima mesmo de purificação, de santificação. Então os santos da igreja testemunharam de muitos, como Dom Bosco, que tem o livro dele, Céu, Inferno, Purgatório, que ele viu o purgatório e ele viu lá um bispo bem conhecido e da sua época e falou: nossa, você está no purgatório? Ele: sim, estou pagando pelos pecados do passado e antes da minha vida de conversão. E ele via a cara do bispo toda triste, a roupa dele toda abatida. Era o sofrimento do purgatório. Aí esse homem que voltou à vida, ele disse para a esposa dele assim, aí aconteceu, ele voltou e falou que Deus deu uma nova chance, e ele voltou-se a uma vida de oração, de santidade, e ele entrou até num mosteiro na época, e era de madrugada. Alguns monges saíram para fora porque ouviram um barulho. Aí chegaram na lagoa que tinha de frente do mosteiro. Estava 8 graus abaixo de zero. Esse homem que voltou à vida estava tomando banho dentro de um lago congelando 8 graus abaixo de zero. E os monges falaram assim: como que você consegue? Olhou ele lá tomando banho lá e falou: como que você consegue estar nessa água fria, cortante, congelando, com essa face tranquilo? E este homem respondeu: é porque vocês não sabem o que eu vi no purgatório. O quanto
de sofrimento. Então, ele viveu uma vida de penitência e, com certeza, foi para junto de Deus. Então, é a igreja padecente, a igreja do purgatório. Então, da igreja militante, que somos nós, vamos para o purgatório. O purgatório só tem uma porta que dá direto para o céu, para a eternidade. A igreja triunfante é a igreja que está no céu. Mas é interessante comentar antes disso uma pergunta que me fizeram. Uma discussão que estava tendo em vários grupos, está tendo. O Lázaro foi colocado lá num grupo, né, de oração para rezar pelo Lázaro, pela alma do Lázaro. E muitos falaram assim, cristão lá católico, falaram, não, tinha várias pessoas lá, os cristãos, e falaram naquele grupo, não vamos rezar por ele não, ele está condenado ao inferno. Eu te pergunto, você que está me acompanhando ou vai assistir, será que a alma dele foi para o inferno? Pelos ensinamentos da igreja, pode ser que sim, pela maldade dele. Se ele não se converteu, na sua última experiência ali, no seu último flash de vida ali, diante dos tiros, se ele não se converteu. Mas aí que está o ponto. O que a igreja nos ensina? Vamos ver a direção, o esclarecimento da igreja e da tradição a respeito disso. Primeiramente, a Igreja Católica não dá nome de condenados. A Igreja Católica não dá nomes de condenados. Você escuta São Francisco, Santo Antônio, Santa Teresinha, Santo Padre Pio, por quê? A Igreja dá nomes de pessoas que foram salvas, que se tornaram santos. Mas nome de condenados, você nunca vai ver a Igreja dando nomes de pessoas condenadas, porque não se sabe o que aconteceu no último instante da vida da pessoa. Não se sabe se ela se converteu ou não. Exemplo claro, Dimas. Dimas era um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus na cruz. Dimas, aos 45 do segundo tempo, disse para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi o primeiro ali, bandido, a se converter. Então, Dimas se converteu, até aquela música lá do rapper, lá do Racionais, Dimas, o bandido, primeiro vida louca da história e tal. Eu curtia rap antigamente. Vamos colocar mundano, né? Então, escutava muito isso, mas não entendia. Então, Dimas foi o primeiro a entrar, o primeiro que era bandido, que se converteu a entrar no céu. Então, olha isso. Então, o Lázaro foi para o inferno? Deus é que sabe, meus irmãos. Primeiramente, não somos Deus para julgar ninguém. Não podemos condenar nenhuma alma ao inferno, porque só quem condena e quem salva é Deus. Ninguém pode falar, você vai para o inferno, tal alma foi para o inferno. Não podemos condenar. Pelo contrário, a igreja nos ensina a orar pelos defuntos. Por isso que tem a missa de sétimo dia, por isso que oramos pelas almas, porque ela pode ter ido para o purgatório, pode ter se convertido. Olha só a história. São João Maria Vianney atendeu uma mulher em confissão. A mulher chegou chorando para ele, dizendo, padre, é o cura d'Ars, né? São João Maria Vianney. Padre, o meu marido foi para o inferno, ela já declarando. Mas ele perguntou o que aconteceu. Ele se matou. Ele foi contra a vida, né? O dom da vida. E o padre São João Maria Vianney, com um dom de clarividência, igual o Padre Pio, sabia se estava no inferno ou não. E aí o que aconteceu? O padre São João Maria Vianney falou assim, você lembra quando seu marido levava flores para Nossa Senhora, todo mês de maio? Nossa Senhora intercedeu por ele antes que ele se jogasse. Ele se jogou, mas Nossa Senhora intercedeu por ele, pela conversão dele, pelo arrependimento dele. Então ele foi levado por Nossa Senhora ao purgatório. Eita, que isso é forte, hein, meus irmãos? Isso é forte. Tem outra situação que já é uma realidade do inferno. Olha isso. O Padre Pio atendendo a confissão,
uma mulher chegou para o Padre Pio e falou, olha ao contrário, essa mulher chegou já achando que o marido tinha ido para o inferno, já condenando ele, já dizendo, e foi salvo por Nossa Senhora. E essa mulher já dizia, não, o meu marido foi salvo, ele morreu em santidade, chegando para o Padre Pio. E o Padre Pio ali ficou nervoso, triste, derramou as suas lágrimas e falou, não, seu marido foi para o inferno. O Padre Pio tem um dom de clarividência, ele sabia disso. Então, mas se contradiz com a igreja, é Padre Pio, né? Não é o João Paulo que falou, é o Padre Pio. Então o Padre Pio sabia se as almas tinham ido para o céu ou para o inferno. E falou assim, a alma do seu marido foi para o inferno. E ela falou assim, mas como? Ele se confessou. E aí? E agora? Olha o que aconteceu. O Padre Pio falou assim, o seu marido se confessou, mas ele guardou o pecado secreto no coração dele. O que é o pecado secreto? O homem, ele foi se confessar, mas ficou com vergonha de contar alguns pecados. Então contou alguns e escondeu outros do padre. É chamado pecado secreto. E ele foi condenado por morrer com esses pecados. Meus irmãos, talvez você tenha vergonha do seu sacerdote por algum pecado que você cometeu, por alguma situação. Vai em outro sacerdote, mas não guarda pecado, o pecado secreto, porque isso pode te levar à condenação. Isso são verdades da igreja, da tradição, nos alertando, não condenando ninguém. Pelo contrário, a igreja nos ensina a lutar pela santidade, a fugir do pecado, a buscar uma vida de sacramentos, de confissão. Então, nos chama a viver na graça de Deus. Então, voltando para o Lázaro, não sabemos, só Deus sabe se houve conversão ou não no último instante da vida dele. Só Deus sabe se ele conhecia Jesus ou não conhecia, se ele teve alguma experiência ou não, se ele negou ou não. Então, isso cabe somente para o Senhor, que é o justo juiz. Uma vez eu, no ônibus, eu vi duas mulheres conversando, né, no trem. E elas falavam assim, mas se o meu filho, imagina como que vai ser se eu ver que o meu filho foi condenado ao inferno. Eu fui para o céu e meu filho foi condenado ao inferno. Eu não vou aceitar isso. Meus irmãos, eu pensando nisso, né? A igreja nos ensina o seguinte, se você morreu na graça de Deus, você vai ter, não esse questionamento, essa limitação que temos hoje, mas vamos ter a graça de Deus sobre nós, uma compreensão que os anjos têm. Então, se alguém da minha família foi para o inferno, eu vou concordar, porque eu vi e entendi que Deus foi justo com aquela alma. Ela não mereceu o céu e sim o inferno. Então vamos, nessa clareza, entender a vontade de Deus e glorificar a Deus, porque Ele foi justo com aquela alma. Olha quantas coisas a gente às vezes se questiona. João Paulo, aí entramos na realidade do céu, né? A igreja triunfante. A igreja nos ensina que devemos ser santos em grau maior ou menor. Todos nós somos chamados a santidades, em grau maior ou menor. Em grau maior são os santos, São Francisco, os mártires, São Policarpo, que deu a vida por Jesus. Tantos santos que deram a vida por Jesus, né? Santa Felicidade, Santa Perpétua, que morreu pela causa de Cristo, por não negar o nome de Jesus. E aqueles que vivem a santidade em um grau menor, vivem uma vida de oração, busca pelo amor do Senhor. Porque há o martírio cruento, o martírio incruento. O martírio cruento é com derramamento de sangue, como Santa Perpétua, São Policarpo, morreram na frente de multidões, porque Santa Perpétua foi colocada no meio dos touros, e ela não negou Jesus na frente da multidão pagã, dizendo, negue a Deus, Perpétua, negue a Deus, e ela fiel a Deus. E aí foi levada para ser decapitada. Foi colocada ela lá, e aquele homem que ia decapitá-la, deu uma machadada sobre o pescoço dela. Ela, corajosa, foi firme até a sua morte, até o seu último suspiro. Tanto que o
o executor acertou o ombro dela em vez do pescoço, porque ele tremia, porque via a santidade daquela mulher. E quando ele bateu com o machado, ele errou e acertou o ombro. E ela, na segunda vez, ela mostrou, ó, é aqui que você deve bater. E o homem tremendo, porque viu a coragem daquela mulher. Quando deu a machadada, a cabeça dela rolou. Então ela morreu, é chamado martírio cruento, com derramamento de sangue. Tem o martírio incruento, que é o martírio da alma, sem o derramamento do sangue, que é o martírio pelo nosso sofrimento, que nos nossos tempos acontece sim o martírio cruento, né, com derramamento de sangue. Em muitos países tem acontecido isso nos nossos tempos, mas nós somos chamados a viver o martírio incruento, que é o martírio da alma, e as perseguições, e as lutas espirituais, é o combate que vivemos na nossa vida de oração, no mundo de hoje que não aceita Jesus, que nega o nome de Jesus, que nos persegue por tantas coisas. Então é chamado o martírio incruento, entendeu? Então, para se chegar ao céu é necessário essa santidade. E é interessante que o céu foi reservado para aqueles que são fiéis a Deus. É interessante o seguinte, a realidade dos anjos, os anjos passaram pela mesma realidade para permanecer no céu. Aí entra, lá no início eu falava do rapaz que perguntou para mim assim, João, os anjos que estão no céu hoje podem se rebelar contra Deus? Olha só que interessante. Porque os demônios que se tornaram demônios, né? Os anjos, Lúcifer e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Apocalipse 12:7. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos combateram a serpente, o dragão, e já não houve lugar para eles nos céus. 1/3 dos anjos do céu foram expulsos por traírem a Deus, por se rebelarem contra Deus. Então eles foram expulsos do céu para onde? Para o inferno? Não, para a terra. Por que o mundo está dessa forma, João Paulo? Porque aqui na Terra há 1/3 de anjos decaídos, de demônios, porque de anjos de luz passaram para anjos de trevas, pela sua desobediência a Deus. Um anjo tem a liberdade, ele não é limitado como nós. Um anjo, ele, quando toma uma decisão, ele não pode voltar atrás. Uma vez que o anjo decidiu ser da escuridão, ele não pode mais voltar atrás. Por isso eles estão julgados e condenados. Não adianta rezar por Satanás, por Lúcifer. Uma vez eu ouvi um homem falando, não, temos que orar pela conversão do Lúcifer. Meu irmão, não pode, ele não pode mais voltar atrás. Ele já tomou a decisão dele, ele foi expulso do céu. Ah, mas Deus foi tão mal assim com Lúcifer, expulsou ele do céu. Deus expulsou Lúcifer do céu porque sabia que Lúcifer não voltaria atrás, estava sofrendo pela decisão dele. E ele, então, foi expulso do céu. E, então, qual que é a realidade? Hoje em dia, vamos colocar, os anjos que estão no céu podem se rebelar novamente contra Deus? Não, não podem mais. Por quê? Porque foi assim, ó, na primeira rebelião e na única, graças a Deus, já basta essa, que os demônios estão na terra nos perseguindo, que os demônios estão fazendo de tudo para nos tirar de Deus, para nos arrancar da graça de Deus, para nos levar para o inferno. Porque o pecado é uma criação angélica. O inferno também é uma criação angélica. Foi para o demônio que queria que toda a humanidade fosse condenada ao inferno. Tanto que o Padre Pio dizia sobre os nossos anjos da guarda que nos defendem. Se não fossem os nossos anjos da guarda, o demônio teria matado todos os habitantes da face da terra. Então, o que acontece? No céu, os anjos, eles tiveram uma experiência com Deus. Vamos colocar, volta lá toda a história, antes da rebelião dos anjos. Como que era o céu? Todos os anjos estavam diante de Deus. Lúcifer é o portador da luz, o anjo que comandava os louvores do céu. E o que aconteceu? Ele era um dos 3, ou melhor, um dos 4 serafins, que é, pela hierarquia, as 9 hierarquias, é um dos mais fortes do céu, são os serafins. Quem são os outros 3 serafins? Se Lúcifer era um serafim, quem são os outros serafins?
Miguel, Gabriel e Rafael. E tinha Lúcifer também. Então, Lúcifer era um anjo muito poderoso, muito belo do céu. E comandava os louvores no céu. O que aconteceu? Ele se rebelou, ele quis ser como Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser como seu Criador. E ele se rebelou contra Deus. E ele foi fazendo a cabeça dos anjos no céu e contaminou 1/3. Se o céu tem 9 hierarquias de anjos, não sei se vou lembrar todas, serafim, querubins, tronos, virtudes, potestade, anjos que são os anjos da guarda, arcanjos e assim por diante, são 9. Então, o demônio, Lúcifer, ele fez a cabeça de alguns desses anjos, 1/3, um pouco dos tronos, dos querubins, dos anjos, e foi fazendo a cabeça deles. E levantou um exército no céu. Meus irmãos, quando você lê Apocalipse 12, 7, você fala, que coisa é essa? Houve uma batalha no céu? Que loucura é essa? Não foi na terra que aconteceu, estavam em outra situação, em outra realidade, era o céu. Houve uma batalha no céu. E Miguel e seus anjos combateram o dragão, Lúcifer, contra os demônios. E Miguel, príncipe da milícia celeste, que é muito tremenda a história de São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo, quando Lúcifer disse assim, não servirei, dizendo para Deus, por que Lúcifer não serviu a Deus? Porque ele sabia que Jesus se faria homem e, se fazendo homem, reinaria sobre a terra. E ele falou assim, eu não vou servir um homem, eu sou superior, porque os anjos são superiores aos homens. Grandemente, né? E ele falou, não vou servir esse Deus homem, Jesus. Então ele sabia dos planos de Deus. E ele falou, não servirei. E outro ponto, pode até que ele queria servir a Deus na forma de Jesus, a segunda pessoa. Mas ele sabia que Jesus nasceria de uma mulher, que seria a rainha do céu e da terra. Então ele falou, não servirei. Por isso essa rixa que ele tem, que ele odeia Nossa Senhora e Nossa Senhora esmaga a cabeça dele. Porque ele sabia dos planos de Deus sobre a Virgem Maria, que daria luz ao Salvador, que daria luz, ou melhor, ao Filho de Deus, né? Até então, ao Filho de Deus na terra. Então eram os planos de Deus. Então Lúcifer falou, não servirei. E houve essa rebelião. Miguel, ele era um dos anjos do céu, simples também, um dos arcanjos do céu. Mas ele só se tornou esse arcanjo serafim, esse anjo poderoso, quando ele viu a rebelião e ele se levantou, dizendo, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ele se levantou enfrentando Lúcifer e ele foi capacitado por Deus como guerreiro da milícia celeste, combateu Lúcifer e os demônios e expulsou os demônios do céu para a terra. Olha que tremendo isso, São Miguel Arcanjo, né, Irene? São Miguel Arcanjo, guardião do trono de Deus, isso mesmo, das milícias celestes. Então, o que aconteceu? Esses demônios foram expulsos do céu e caíram na terra. Por isso que não temos paz nessa terra. Essa terra, quem reina é Satanás. Deus é o nosso Senhor, Ele está no comando sim, mas aos intrusos, os demônios, 1/3 dos anjos do céu estão na terra com Lúcifer perseguindo a humanidade. E qual o método principal que ele tem usado desde lá do início? O pecado. O pecado é uma invenção angélica. Por isso que é tão difícil, né? Lutar contra o pecado. Precisamos do Espírito Santo. Humanamente não conseguimos vencer. João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Então precisamos do Espírito Santo para vencer o pecado, porque é uma invenção angélica. Então, respondendo à pergunta do irmão, hoje pode acontecer então? Eu já até respondi, não pode acontecer que os anjos que estão no céu se rebelem contra Deus. Por quê? Imagina o seguinte, se oferecem para você o seguinte, eu tenho duas opções para você. Eu tenho um prédio, uma mansão, com muito ouro, diamante, pedras preciosas, todos os tesouros, relíquias estão ali dentro.
eu te dou como uma opção tudo isso, essa mansão com todo esse tesouro. Ou eu te dou outra opção, você pode escolher um ou outro. Eu tenho aqui um pinico com esterco. Qual é a sua decisão? O que você vai escolher, o tesouro ou o pinico? Meus irmãos, essa foi a escolha dos anjos diante de Deus. O que aconteceu no céu? Os anjos que foram fiéis a Deus junto com Miguel tiveram uma grande recompensa. Qual é a recompensa deles? Ver a face de Deus. Por quê? Antes da rebelião, os anjos não viam Deus face a face. Os anjos começaram a ver Deus face a face depois da batalha no céu. O que aconteceu? Os anjos malignos foram expulsos, caíram na terra. Os que ficaram no céu, que foram a maioria, que 1/3 caiu, a maioria ficou no céu. Tiveram a recompensa de ver Deus face a face. A história do pinico e da mansão. Quem está diante de Deus não escolherá outra pessoa, outra forma, outra realidade, não terá outra decisão a não ser Deus. Não tem como comparar um pinico com uma mansão cheia de ouro. Não tem como. A mesma coisa, estar diante de Deus não tem... Por que Deus, antes da batalha no céu, antes a realidade dos anjos com Deus, eles não viam Deus face a face? Por quê? Estar diante de Deus, você perde a sua liberdade de escolha. Estar diante de Deus, você perde a sua liberdade de escolha. Quando você está diante de Deus, você só quer Deus e somente Deus. Se Deus mostrasse a sua face para os anjos, eles perderiam a liberdade. E só ama quem tem liberdade. Só se ama quem tem a liberdade. Deus queria ser amado pelos seus anjos de verdade, não que eles fossem obrigados a estar com ele. Então os anjos tiveram a sua escolha e a sua decisão no céu. Eles decidiram ficar com Deus e lutar por Deus, e tiveram a recompensa de ver a face de Deus. Então não vai acontecer outra rebelião no céu, porque eles jamais se afastarão de Deus. Essa é a mesma realidade que nós temos. O homem nunca viu a face de Deus. Vimos Jesus, né? Lá no tempo de Jesus, somos imagem e semelhança, mas a face de Deus nenhum homem conseguiria ver, e Deus jamais permitiu que se visse a sua face. Teve um santo, agora esqueci o nome dele, que foi São Tomás de Aquino, isso, que teve uma visão do céu, uma visão, e ele teve uma visão de Deus. Quando ele voltou da sua visão, do seu êxtase, ele falou assim para os irmãos dele: rasguem tudo que eu já escrevi sobre o céu, porque não chega nem perto do que é estar diante de Deus. E logo depois ele veio a falecer, depois dessa experiência. Quem vê Deus não consegue sobreviver. Por isso que a pessoa ela não tem capacidade humana, espiritual, física para estar diante de Deus. É muita graça estar diante de Deus, estar no céu. São João Bosco diz que o céu é iluminado, cheio de ouro, pedras preciosas, que ninguém, só assim, a pessoa que entra no céu, humanamente, ela morreria. De tamanha graça que é estar diante de Deus. Um exorcista, ele estava expulsando um demônio e ele falou ali pro possesso, né? Quando falamos de possesso, falamos de mais de um demônio, né? Os demônios são uma legião. Uma legião, segundo eles diziam, né? Os romanos diziam que são 6.000 soldados, mais ou menos. Então, os demônios entram em legião nos possessos. E o exorcista, ali, exorcizando o demônio, o exorcista tem essa autoridade de perguntar, diferente que a gente vê aí nas mídias, vê na TV por aí, né? As pessoas batendo um papo com o demônio. O demônio, ele ali, o exorcista pode questionar o demônio, pode ali se direcionar ao demônio que fale a verdade em nome de Jesus. Padre Gabriel Amorth deixa bem claro, lá no YouTube você vê os exorcismos verdadeiros, e ele fala, em nome de Jesus, diga somente a verdade, em nome de Jesus. Então eles ordenam em nome de Jesus, porque o demônio é pai da mentira, né? Mas ele ordenou ali, em nome de Jesus, que o demônio dissesse o que
ele faria para ver a face de Jesus? Olha o que o exorcista perguntou ao demônio: o que você faria só para ver a face de Jesus? O demônio não pode entrar no céu mais, ele está julgado e condenado. Mas o que eles fariam, aqueles demônios, para ver a face de Jesus? Aí o demônio respondeu: passaríamos por um caminho estreito, com faca, com fogo, 1 milhão de anos caminhando por esse caminho estreito, só para ver a face de Deus. Meus irmãos, era só para ver a face de Deus. Eles sofreriam, porque eles sabem que nunca verão a face de Deus. Os demônios não conhecem a face de Deus. Só os anjos que estão no céu receberam a herança de ver a face de Deus, receberam a recompensa de ver. Os demônios caíram na terra sem ver a face de Deus, sem ver Deus face a face. E esses demônios disseram: passaríamos por um caminho estreito, fogo, navalhas cortantes, 1 milhão de anos, só para ver a face de Deus. Eu e você temos a graça de ver a face de Deus, vivendo a santidade, a graça, alegrando o coração do Senhor. Então vale a pena ver a face de Deus, lutando para estar com Deus no céu, pela nossa salvação. Vale a pena, meus irmãos, lutar, sofrer, nos santificar. Valoriza o teu sofrimento, a tua dor, para que você fique menos tempo no purgatório. Busque viver como a igreja militante, buscando as coisas do alto, como diz Colossenses capítulo 3. Então é tão terrível essas histórias dos demônios que São Domingos Gusmão estava exorcizando um demônio na frente de todo mundo. Era um público enorme. Um herege se levantou contra o rosário, dizendo contra o rosário. Era um herege. E ele falando mal do rosário de Nossa Senhora. E na oração ali, diante de São Domingos, o homem caiu possuído diante de São Domingos. E os demônios ali naquele homem... E ali São Domingos diz que havia 15 mil demônios sobre o processo. 15 mil demônios sobre uma pessoa, um herege. E ele falou que a cada Ave Maria rezada, o processo ia saindo legiões de demônio. Olha isso, meus irmãos, como é terrível. Uma pessoa está infestada, se tornou morada de demônios pelas suas heresias. Então não podemos brincar com as coisas de Deus, jamais se levantar contra as verdades de fé, contra Nossa Senhora, contra a graça do Senhor. Então, como isso é terrível, e é interessante que São Domingos estava ali libertando aquele possesso, e o possesso começou a implorar para que São Domingos não tirasse aqueles demônios, não tirasse. E ali, naquela situação de combate espiritual, São Domingos ele se ajoelhou e falou: Nossa Senhora, ordena que esses demônios digam a verdade. E São Domingos falou assim para os demônios: eu quero que vocês digam qual é o maior santo do céu. E os demônios falaram assim: Domingos, você sabe que somos mentirosos. Você quer que a gente diga isso? E aí o Domingos falou: em nome de Jesus, diga quem é o maior santo do céu. E os demônios imploraram, começaram a chorar. A multidão que estava em volta se comoveu com os demônios, chorando através do possesso. E São Domingos firme ali, sabia que o demônio estava querendo enganar ele, para que ele não insistisse, para que eles não revelassem quem é o maior santo do céu. Vocês sabem quem é o maior santo do céu? E ali ele ordenou em nome de Jesus. E aí ele ajoelhou e Nossa Senhora apareceu, só São Domingos viu, e São Domingos disse para Nossa Senhora ordenar o demônio a falar quem é o maior santo do céu. Aí Nossa Senhora falou assim para os demônios: obedeçam ao meu servo Domingos. Digam o que ele está perguntando. E Nossa Senhora disse a São Domingos que Nossa Senhora estava com um cajado na mão e deu uma cacetada na cabeça do demônio. E aí falou para o demônio assim: diga, obedeça ao meu servo Domingo. Aí o demônio falou assim: é contra a nossa vontade, porque estamos sendo obrigados por essa mulher. Na fúria que eles falavam, né? Contra Nossa Senhora, contra essa mulher do céu. É contra a nossa vontade.